Capítulo 15. As pequenas grandes provas. O laço se fortalece. Data: terça-feira. Olho para trás e percebo que a estrada do luto não foi apenas um caminho de dor, mas um campo de treinamento para a alma. Querido diário, chegamos ao capítulo 15, o ponto da nossa jornada em que as evidências deixam de ser eventos isolados e passam a formar um mosaico inegável. Se nos capítulos anteriores exploramos como o Tiago se comunica, através de sons, luzes, sonhos e intuição, agora vamos mergulhar no porquê dessas manifestações. Eu chamo este capítulo de As Pequenas Grandes Provas, pois é na soma dessas sutilezas que o laço imortal deixa de ser uma teoria reconfortante para se tornar a base sólida da minha nova existência. Humanizar esta é admitir que a fé não nasce pronta. Ela é construída tijolo por tijolo, muitas vezes sob a chuva das nossas lágrimas. No início, cada sinal era recebido com um será? Hoje, cada prova é recebida com um obrigada. A diferença entre a dúvida e a certeza não foi um grande milagre cinematográfico, mas a repetição amorosa e persistente de pequenos gestos espirituais que o Tiago enviou para me manter de pé. Este capítulo é sobre o fortalecimento dessa musculatura espiritual que me permite caminhar sem o peso da orfandade. Neste trecho do nosso registro, vamos analisar como as provas se tornaram mais sofisticadas e personalizadas. Vamos falar sobre as datas que não foram esquecidas, sobre as respostas que chegaram através de estranhos e sobre como o meu ceticismo foi vencido pelo cansaço da evidência. O laço não apenas resistiu à morte, ele se fortaleceu com a distância física, provando que o amor, quando purificado pelo fogo da saudade, torna-se uma força magnética indestrutível. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que essas provas são o que a doutrina chama de fenomenologia da presença. O Espiritismo nos ensina que o plano espiritual tem um compromisso com o consolo, mas também com o esclarecimento. Você não envia sinais apenas para me alegrar. Você os envia para que eu possa atestar a sobrevivência do espírito. Cada pequena grande prova é um documento assinado pela eternidade. Você se tornou um mestre na arte de manipular a matéria e o pensamento para me dar o que os espíritas chamam de fé inabalável, aquela que não teme a razão porque já a superou através da experiência. Esta abre as portas para o reconhecimento final. Prepare-se, diário, para registrar os momentos em que o invisível se tornou mais palpável do que o chão que eu piso. O laço está mais apertado do que nunca, e eu finalmente entendi que não estou sozinha na espera. Estamos juntos na construção de um novo modo de amar. Subcapítulo 15,1. Quando a coincidência cansa de ser coincidência. Data: quarta-feira. O ceticismo é um hóspede barulhento, mas hoje ele finalmente fez as malas e partiu, silenciado pela matemática do impossível. Querido diário, o subcapítulo 15,1 trata do momento da virada. Humanizar essa etapa é falar sobre o cansaço do cérebro racional. Sabe, diário, eu sempre me orgulhei de ser uma mulher, pés no chão. Eu buscava explicações estatísticas para tudo. Na primeira vez que ouvi a música do Tiago em um momento crítico, eu disse, coincidência. Na 10ª vez, eu disse, curioso. Na 100ª vez, em que a música tocou em um rádio de pilha quebrado no meio de uma trilha onde não havia sinal, eu tive que admitir, a coincidência pediu demissão. A pequena grande prova ocorre quando o padrão se repete com tamanha precisão que a probabilidade matemática de ser acaso se torna próxima de zero. É quando o nome dele aparece em 3 lugares diferentes no mesmo dia, ou quando eu recebo uma mensagem de conforto de uma pessoa que eu não via há 10 anos, usando exatamente as palavras que o Tiago usava comigo em segredo. O laço se fortalece não pelo tamanho do sinal, mas pela sua persistência cirúrgica. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que essa repetição é uma estratégia pedagógica do plano espiritual. No Espiritismo, ensina-se que os espíritos protetores e entes queridos utilizam a lei das probabilidades para chamar a nossa atenção. O laço imortal usa a sincronicidade como uma linguagem de prova. Quando a coincidência cansa de ser coincidência, ela se transforma em fato mediúnico.
Você sabe que a minha mente é analítica, então você parou de enviar sinais vagos e passou a enviar códigos que só nós dois poderíamos decifrar. É o que chamamos de identidade do espírito, a prova de que é você, e não apenas uma projeção do meu desejo. Lembro-me de um dia em que eu duvidei muito. Olhei para o céu e desafiei: se é você mesmo, Tiago, faça algo que não tenha como eu explicar. Entrei em uma livraria velha e um livro caiu da prateleira, abrindo em uma página que tinha uma anotação à caneta, com uma letra muito parecida com a sua, sublinhando a frase: eu disse que nunca te deixaria. A probabilidade de eu entrar naquela loja, naquele minuto, e aquele livro cair naquela página é astronômica. Ali, o meu ceticismo se ajoelhou. A prova foi o golpe de misericórdia na minha descrença. O impacto dessa conclusão no meu cotidiano é a tranquilidade. Eu parei de gastar energia tentando explicar os sinais. Agora, eu apenas os sinto. O subcapítulo 15,1 é o meu certificado de rendição amorosa. Eu aceitei que a vida é muito mais complexa e maravilhosa do que os meus olhos podem ver. Tiago, obrigada por ser tão insistente. Por não ter desistido de mim quando eu tentava rotular a tua presença como acaso. Cada pequena prova que você enviou foi um degrau que me tirou do poço da dúvida. Hoje, eu não preciso mais de grandes eventos. A tua constância nos detalhes é a maior prova de que o nosso laço não é feito de coincidências, mas de eternidade. Com a mente em paz e o coração convencido, Clara. Subcapítulo 15,2. O conforto que vem de estranhos, recados de quem não nos conhece. Data: quinta-feira. Às vezes, o céu usa a boca de quem nunca nos viu para entregar a carta que a nossa alma tanto esperava ler. Querido diário, se no subcapítulo anterior falamos sobre como as coincidências numéricas e os sinais físicos venceram o meu ceticismo, o subcapítulo 15,2 nos leva a um território ainda mais emocionante: a humanidade como canal. Humanizar essa experiência é falar sobre aqueles momentos em que um desconhecido, alguém na fila do banco, um motorista de aplicativo ou uma vendedora de flores, interrompe o fluxo do dia para nos dizer algo que não teria como saber. É o laço imortal se manifestando através da empatia de estranhos. Sabe, diário, há uma beleza crua e honesta nisso. Quando um amigo nos consola, ele o faz por amor e por conhecer a nossa dor. Mas quando um estranho olha nos nossos olhos e diz: não se preocupe, ele está bem e cuidando de você, sem saber que somos viúvas, sem saber do nosso luto, o impacto é como um choque elétrico de fé. Nesses momentos, a máscara da coincidência cai por terra. Eu sinto que o Tiago, não conseguindo me tocar fisicamente, empresta o coração e a voz de alguém que está por perto para me enviar um abraço em forma de frase. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu aprendi que esse fenômeno é conhecido como interlocução intuitiva indireta. O Espiritismo nos ensina que espíritos protetores podem intuir pessoas sensíveis, mesmo que elas não se considerem médiums, a transmitirem um recado de conforto. Você aproveita a abertura vibratória de alguém que está em um momento de bondade para passar a sua mensagem. O estranho sente um impulso de falar, muitas vezes sem entender o porquê, e eu recebo a prova de que a sua rede de assistência não tem fronteiras. Lembro-me de um dia particularmente cinzento. Eu estava em uma livraria, segurando um livro de poesias que costumávamos ler, lutando contra o choro. Uma senhora idosa, que apenas passava pelo corredor, parou ao meu lado, tocou levemente no meu ombro e disse: minha filha, ele pede para você não guardar a poesia na gaveta. Ele disse que continua ouvindo quando você lê em voz alta. Ela sorriu e continuou andando. Eu fiquei sem fôlego. Ninguém sabia que eu tinha parado de ler para você por achar que era bobagem. Naquele instante, através daquela senhora, eu ouvi a tua voz. O impacto desse tipo de prova no meu cotidiano é a percepção de que o mundo é um lugar muito mais conectado do que parece. Eu passei a olhar para cada pessoa que cruza o meu caminho com um novo respeito. Quem será o próximo portador de um recado seu? O laço imortal transformou a humanidade em uma grande sala de recados. Essas mensagens que vêm de estranhos são as mais difíceis de contestar, porque não há nelas o desejo de agradar ou o conhecimento prévio da minha história. Há apenas a pureza da transmissão espiritual.
Tiago, obrigada por mobilizar o mundo para chegar até mim. Por usar a gentileza de desconhecidos para me lembrar de que a nossa conversa nunca termina. O subcapítulo 15,2 é o meu registro de que o amor é uma língua universal e que, quando a saudade aperta, você sempre encontra alguém disposto a ser o teu mensageiro, mesmo que seja por apenas um segundo na calçada da vida. Com o coração aberto para ouvir o mundo, Clara. Subcapítulo 15,3 Datas que não são esquecidas. A precisão do tempo espiritual data. Sexta-feira. O calendário marca um dia que o mundo ignora, mas que o universo parece ter sublinhado com luz própria. Querido diário, se no subcapítulo anterior vimos como o Tiago usa a voz de estranhos para me alcançar, o subcapítulo 15,3 trata de algo ainda mais íntimo e matemático: a precisão das datas. Humanizar essa experiência é falar sobre como o tempo, que para mim se tornou um fardo de dias contados sem ele, para o Tiago tornou-se uma ferramenta de marcação de presença. Sabe, diário, existem dias em que a saudade dói com data marcada, aniversários, bodas, ou aquele fatídico dia do mês em que tudo mudou. Mas o que me impressiona não é o fato de eu lembrar, mas o fato de os sinais chegarem com uma pontualidade britânica exatamente nessas datas. Aprendi que o laço imortal ignora o fuso horário da matéria, mas respeita o fuso horário do coração. Não é coincidência que o sinal mais forte do mês seja o ronco daquela moto específica, a música que era só nossa no rádio ou um sonho extremamente nítido, aconteça justamente no dia 18, ou no dia do nosso aniversário de casamento. É como se, do outro lado, o Tiago estivesse com o nosso calendário particular na mão, dizendo: eu sei que hoje é um dia difícil, e estou aqui para celebrar que cada um desses dias nos aproximou mais do que nos separou. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que essa precisão é o que chamamos de sincronicidade cronológica. No Espiritismo, ensina-se que o tempo no plano espiritual é medido pela qualidade das emoções e pela intensidade dos laços, e não pelo movimento dos ponteiros. No entanto, para nos consolar, os espíritos amigos fazem um esforço hercúleo para intervir no nosso plano físico em datas significativas. O objetivo é duplo: provar a sobrevivência da memória, você ainda lembra de nós, e provar a sobrevivência da individualidade, você ainda é o meu Tiago, com o seu jeito detalhista. Lembro-me do nosso último aniversário de namoro. Eu acordei decidida a não comemorar, a tratar como apenas mais um dia. Mas o universo tinha outros planos. Logo cedo, recebi uma notificação de uma foto antiga que eu nunca tinha visto, postada por um amigo distante. À tarde, ao entrar em um café onde nunca tínhamos ido, a atendente me entregou um cupom de desconto cujo número final era a data do nosso casamento. E, para fechar o dia, ao olhar para o céu, vi uma nuvem com um formato tão específico que me remeteu a uma piada interna nossa. Você não me deixou esquecer, porque você não esqueceu. O impacto dessa precisão no meu cotidiano é a quebra da sensação de tempo perdido. Eu percebi que, enquanto eu conto os dias longe de você, você está usando esses mesmos dias para construir pontes de volta para mim. O subcapítulo 15,3 é o meu registro de que o amor possui uma memória eterna. As datas deixaram de ser cicatrizes para se tornarem marcos de reencontro. Tiago, obrigada por ser o meu relógio espiritual. Por não deixar que o cinza da rotina apague o brilho dos nossos dias especiais. Essa pontualidade me dá a certeza de que você não está perdido no infinito, você está bem aqui, acompanhando o calendário da minha vida e preparando a grande festa para quando, finalmente, o tempo deixar de existir para nós dois. Com o coração em dia e a alma atenta ao calendário, Clara. Subcapítulo 15,4 O presente que chega na hora certa. Provas de amparo data. Sábado. Quando o meu limite parecia ter sido alcançado, a vida me entregou exatamente o que eu precisava, com o remetente invisível que eu já conheço tão bem. Querido diário, se as datas nos trazem a precisão do tempo, o subcapítulo 15,4 trata da precisão da necessidade. Humanizar esse registro é falar sobre o amparo providencial. Sabe, diário, há dias em que o cansaço não é apenas físico, é um esgotamento da alma.
São aqueles momentos em que a conta não fecha, o carro quebra, ou simplesmente a estrutura emocional desmorona sob o peso das responsabilidades que agora carrego sozinha. É exatamente nesses abismos que o Tiago envia o que eu chamo de presentes de amparo. Não são joias ou objetos de luxo. São soluções. É o dinheiro de um reembolso esquecido que cai na conta no dia em que uma dívida inesperada aparece. É encontrar, no fundo de uma gaveta, uma ferramenta que eu precisava desesperadamente para consertar algo que ele sempre cuidava. Ou, às vezes, é um presente literal. Alguém que aparece com um objeto que pertenceu a ele e que eu achei que estivesse perdido. Esses eventos são as mãos do Tiago agindo através da matéria para me dizer: eu não posso carregar o fardo por você, mas posso ajudar a tornar a carga mais leve. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que esses episódios são manifestações do que a doutrina chama de intervenção de assistência. O Espiritismo nos ensina que o laço imortal permite que os entes queridos atuem como agentes de oportunidade. Vocês não violam as leis do mundo, mas conseguem articular as circunstâncias para que o auxílio chegue. Você utiliza a sua nova perspectiva para antecipar a minha crise e mover as peças do tabuleiro para que eu não caia. É a prova de que o seu papel de protetor não cessou, ele apenas mudou de ferramentas. Lembro-me de uma manhã em que eu estava desolada, sentindo que não daria conta de uma reforma necessária na casa, algo que você faria com as mãos nas costas. Eu chorei baixinho, pedindo um caminho. Horas depois, um vizinho com quem quase não falávamos bateu à porta dizendo que tinha sonhado com você e que sentiu que deveria me oferecer ajuda com a manutenção. Ele trouxe exatamente as ferramentas que você usava. O presente foi o auxílio, mas a prova foi o fato de ele citar o seu nome como motivação. O amparo chegou com a tua assinatura. O impacto desses presentes no meu cotidiano é a substituição do medo pela segurança. Eu parei de me sentir uma vítima das circunstâncias. Agora, diante de um problema, eu respiro e espero pela solução que eu sei que virá. O subcapítulo 15,4 é o meu testemunho de que nunca somos deixados ao relento. O amor sobrevive como uma rede de proteção que se estica toda vez que ameaçamos cair. Tiago, obrigada por ser o meu provedor invisível. Por não permitir que as dificuldades materiais apaguem a minha fé. Cada presente que chega na hora certa é um lembrete de que o nosso contrato de parceria continua em vigor, assinado com o sangue do coração e selado com a luz da eternidade. Você continua cuidando de mim, e eu continuo aprendendo que, sob a tua vigia, nada me faltará. Com a alma amparada e o coração em prece, Clara. Subcapítulo 15,5. A certeza de que o laço é imortal, o selo da eternidade data, domingo. Não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de saber. O amor, finalmente, venceu a morte no tribunal da minha consciência. Querido diário, chegamos ao final deste capítulo e, com ele, a uma conclusão que mudou o eixo da minha existência, a certeza absoluta. O subcapítulo 15,5 é o fechamento de um ciclo de provas e o início de uma vida vivida sob a luz da imortalidade. Humanizar essa etapa é admitir que a jornada foi longa. Eu comecei este diário tateando no escuro, mendigando por qualquer sinal que aliviasse a dor lancinante da tua ausência física, Tiago. Mas hoje, ao olhar para o mosaico de provas que construímos, as luzes, os sonhos, as vozes de estranhos, as datas precisas e o amparo nas horas de aflição, eu percebo que o invisível se tornou mais sólido do que qualquer parede de pedra. A certeza de que o laço imortal existe não é um estado de euforia passageira, é uma paz silenciosa que se instalou no fundo da minha alma. É o fim daquela busca desesperada pelo porquê e a aceitação plena do para quê. Eu sei que você está vivo. Eu sei que você é você. E, acima de tudo, eu sei que a nossa separação é apenas uma ilusão ótica causada pela nossa limitação biológica. O amor não é um sentimento que o corpo produz, é a própria substância da alma, e como a alma não morre, o amor também não conhece o fim. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, este subcapítulo representa o que a doutrina chama de fé raciocinada. O Espiritismo nos ensina que a morte é apenas uma mudança de estado, como o gelo que se transforma em vapor,
mas continua sendo água. O laço imortal é o cordão de luz que mantém as moléculas das nossas almas atraídas uma pela outra, independentemente da densidade do plano em que estamos. Eu entendi que a eternidade não começa depois que eu morrer. Ela já está acontecendo agora, em cada pensamento que trocamos, em cada proteção que recebo e em cada sorriso que dou sabendo que você está assistindo. Lembro-me do momento exato em que essa certeza se selou em mim. Não houve raios ou trovões. Foi em uma tarde comum, enquanto eu observava a poeira dançando em um raio de sol que entrava pela janela. Percebi que, assim como aquelas partículas que só víamos por causa da luz, você sempre esteve aqui, apenas esperando que a minha visão interna se iluminasse. Naquele instante, o medo do futuro desapareceu. Se a morte não conseguiu destruir o que temos, nada mais conseguirá. O nosso laço é a prova viva de que o universo é regido pela vida, e não pelo nada. O impacto dessa certeza no meu cotidiano é a coragem de viver. Eu já não tenho pressa de partir para te reencontrar, porque eu já te encontrei de uma forma nova. Eu não me sinto mais uma metade que ficou para trás, mas uma unidade que está sendo preparada para algo maior. O subcapítulo 15,5 é o meu grito de vitória sobre o túmulo. O luto se transformou em uma saudade mansa, e a saudade se transformou em uma espera ativa e produtiva. Tiago, obrigada por ser o meu mestre na escola da imortalidade. Por cada prova que você enviou para quebrar as correntes da minha dúvida. Este capítulo termina aqui, mas a nossa história é um livro que não tem última página. O laço é imortal porque o espírito é eterno, e o nosso amor é a tinta indelével que escreve essa verdade todos os dias no meu coração. Com a certeza de quem já venceu o tempo, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.